Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Chegando mais uma importante notícia no tricolor. Qual o perfil dos técnicos cotados a assumir o São Paulo, Luiz Zubeldia e Pedro Martins? Quem traz a resposta para essa pergunta é o especialista em futebol sul-americano Josa Novales. Vamos ver. Zubeldia é um técnico que, em vários aspectos, é semelhante ao Dorival Júnior, né? É um técnico que pleiteia um tipo de jogo, né, de adaptação constante, não ao adversário propriamente dito, mas também ao adversário, agora, sobretudo, aos desafios propostos pelo adversário no jogo e aos desafios propostos pelos adversários e pelas competições ao seu time, ao time em que ele está treinando. Então ele vai gerando aí adaptações. É um técnico que, algo que melhorou muito nele, tem algumas questões que mudaram muito nele para melhor, todas mudaram para melhor, né? Uma delas que melhorou muito foi esse trabalho com o elenco, um técnico capaz de mexer muito com outros jogadores do elenco, de tal sorte que você vai ter pouca insatisfação no elenco, porque quase todos os jogadores acabam de uma maneira ou de outra entrando em campo. Não que todos jogam, não é isso, ele tem um time base, mas vez ou outra sempre vai pensar um jogador da reserva ali que não está jogando para ser titular num certo jogo, né? Em geral, ele faz isso quando ele estuda, por exemplo, ali qual vai ser o adversário da equipe, que aquele adversário tem uma fragilidade naquele setor, que um tal jogador que está ali no elenco é muito mais interessante para ir a campo do que outro jogador que, em geral, tem sido muito mais titular. Então ele vai lá, pinça esse jogador, coloca ali para ser o titular da equipe, né? Então é também um técnico que costuma utilizar os jogadores no banco de reservas quando ele percebe que um ou outro dos seus jogadores está ali vivendo uma situação de muito desgaste físico, né? O jogador próximo, perto de uma lesão, né? Então o que ele faz? Ele deixa o jogador um tempo descansando e acaba colocando um outro ali do banco para jogar. De tal sorte que a gente viu na última temporada, especialmente ali pela Liga de Quito, um técnico que usou muito o seu elenco, né? E de forma muito qualificada, né? Mesmo diante do mesmo adversário, ele conseguiu montar times diferentes. Qual é, contudo, o grande ponto desses times diferentes do Zubeldia? Todos conseguem jogar do mesmo jeito. O que significa isso? Significa que o esquema tático está funcionando muito bem, de tal sorte que você muda as peças e o time continua tendo um bom comportamento tático. Continua, por exemplo, tendo bons resultados, vitórias, especialmente vitórias, né? Então isso significa que o técnico consegue, na verdade, ter gerar um equilíbrio tático para a equipe, né? Um calibre, né, ali da equipe, né? Uma equipe muito calibrada taticamente, de tal sorte que qualquer jogador que entra acaba mantendo a qualidade do time. Essa é uma característica do Zubeldia, a busca pelo equilíbrio tático da equipe, né? A busca por uma equipe que tenha relevância tática dentro de campo, né? Uma relevância tática a tal ponto que ela não vai se perder se ela perder um ou outro jogador. Este é um ponto também muito interessante aí do técnico Luiz Zubeldia. Beleza, então vamos falar aqui sobre o Zubeldia e o que mais é interessante, na minha opinião, nesse técnico, né? O estudo constante, gente. Então vamos lá, o Zubeldia é um cara que tem esse traço aí constantemente, mas ele usa, veja bem, ele estuda sobre tudo, faz estudos mais específicos, né? Por exemplo, isso aqui não está funcionando, como é que eu faço para resolver isso? E ele vai atrás de um monte de informação, né? Faz curso, faz um monte de coisa. Fica lendo ali, nas férias dele, ocupa o tempo ali, lendo, estudando e tal, para resolver aquela questão que para ele não está muito boa no trabalho dele. Isso acaba fazendo com que ele vire um técnico cada vez melhor. O Zubeldia também, além disso, ele é um técnico que projeta essa capacidade de estudar para encontrar soluções para o seu elenco na temporada. Então quando ele percebe que tem problemas, ele tenta apresentar soluções para esse problema. Este é um ponto. Constantemente ele faz isso. Mas terminou ali, por exemplo, o primeiro semestre, tem ali um tempo ali, ou, por exemplo, tem uma data FIFA longa, ou tem uma competição aí e tal, Copa América, aquela coisa toda, ele tem ali 15, 20 dias ali de férias. Então, nesse momento, ou, por exemplo, no começo de toda a temporada, caso ele continue no mesmo clube, ele faz um balanço mais geral e mais profundo sobre o que foi o seu trabalho até então, e também procura soluções ali para alguma coisa que não funcionou, ou mesmo para tentar aperfeiçoar aquilo que já estava funcionando. Josa, dá um exemplo. Dá um exemplo para você. Olha, em 2023, o Zubeldia esteve à frente da Liga de Quito. A equipe dele, na primeira etapa, no primeiro semestre ali do futebol do Campeonato Equatoriano, né, que já é um título, né, a equipe dele teve a terceira melhor defesa do campeonato.
né? Ficou atrás do pequeno Cumbaiá, que foi uma surpresa, né? E também, se não me engano, a equipe do Barcelona, né? A equipe dele sofreu 17 gols, né? Em 15, 16, 17, 18 jogos, contando ali com os tal. Gente, foi a terceira melhor defesa. Ele não se satisfez com isso. Achou que estava demais. Então o que ele faz? Ele fica neste período aí, né? Que ele tem ali um tempo ali, mais de 2 semanas, estudando especificamente este problema. Como é que eu resolvo isso? No segundo semestre, né, a segunda etapa da temporada no futebol equatoriano, ele termina com a equipe dele sofrendo 4 gols. É isso. No segundo semestre no campeonato equatoriano, né, a equipe do Zubeldia sofreu 4 gols, gente. 4 gols, né? Para você ter ideia, uma defesa muito boa, tida como muito boa ali na temporada, foi do Barcelona, né? E a do Alcas. Sofreram 15 gols, ele sofreu 4 gols. Impressionante. Ali, sem contar os jogos finais ali e tal, que definiram ali e tal, sem contar tal, contando só no regular ali e tal, a gente pode colocar 15 jogos, né? Sem contar os demais, porque também, contando tudo, ele tomou 4 gols, tá? Mas nesses 15 jogos, 4 gols. Pensa uma equipe. Qual é a equipe brasileira que teve esse número? Por exemplo, faz um recorte aí, seja do começo da temporada ou do final da temporada, de qualquer equipe brasileira. 15 jogos, 4 gols. Este é o Zubeldia. Ele vai atrás, né? Ele vai tentar estudar para resolver os problemas, né? Como é que ele é do ponto de vista do jogo? É um técnico, pensa em futebol, ataque e defesa ao mesmo tempo. Se a equipe dele precisar defender, ele vai defender. Se a equipe dele precisar atacar, vai atacar. Então ele treina a equipe para fazer as duas coisas. Então quando a equipe precisa jogar com mais posse de bola, ela sabe o que fazer, porque isso é treinado. Quando a equipe precisa se defender do seu adversário, ela sabe o que fazer. E aí vai partir para o contragolpe. Agora, o contragolpe é algo muito sofisticado nos times do Zubeldia. Porque já era assim antes, só que ele sofistica isso no trabalho dele na Liga de Quito, que é um clube que tem essa questão aí do modelo de jogo, né, que já é pautado no contragolpe já há muitos anos, né? E aí o Zubeldia, quando ele chega na Liga de Quito, a Liga de Quito também melhora o Zubeldia. Então, essa questão do contragolpe do São Paulo seria talvez o melhor contragolpe do futebol brasileiro facilmente. E talvez um dos melhores também das Américas, gente. Se não, o melhor. Porque é um cara voltado para estudar esse tipo de coisa. Embora, em algumas situações que sejam necessárias, o time dele também vai trabalhar lá na frente, no campo de defesa do adversário, lá no terço final. Mas se precisar, o time dele vai trabalhar no contragolpe. E no contragolpe é brilhante o time dele, é muito bom o time dele. E ele trabalha cada jogador pacientemente para que consiga entregar muito para esse tipo de esquema, assim como também para outro esquema. Nesse sentido, seria um técnico muito interessante para o São Paulo. Tá livre no mercado, é só ir lá e buscar. Para que tanto sofrimento, gente? Eu não consigo entender esse pessoal do São Paulo. É só ir lá e buscar o cara. O cara vem entregando resultados sensacionais nas últimas temporadas. Nada o desabilita. Qual é o problema desses caras? Vai lá e contrata logo, meu irmão. Pronto, já resolve o problema e São Paulo começa aí a temporada com um grande técnico de futebol à frente do seu banco de reservas, tá bom, gente? Pois é, em virtude dos acontecimentos, né, vamos atualizar também o perfil do Pedro Martins, porque as pessoas estão perguntando, José Novares, tem uma reunião agendada, e de fato, as notícias dão conta de que o São Paulo terá uma reunião com o Pedro Martins para verificar a possibilidade de contratar o técnico português, né, que hoje trabalha no Garrafa ali da Star League, né, dos Emirates, né? Ele é Emirados Árabes Unidos, né? Ele é um técnico ofensivo que gosta que a sua equipe trabalhe no terço final na maior parte do tempo. Neste sentido, muito diferente do Luiz Zubeldia, ele é um técnico que se volta para o jogo ofensivo. A equipe grande, para o Pedro Martins, tem que jogar no ataque, ocupando, preferencialmente, na maior parte do tempo, o terço final, encurralando o time adversário no seu campo de defesa, fechando-o dentro da sua área e buscando o tempo inteiro encontrar os espaços para furar esses bloqueios defensivos. Pedro Martins, ele estuda isso, tá? Estuda como furar bloqueios defensivos. É um técnico da linha dos técnicos portugueses que estuda muito e, para mim, é um dos melhores técnicos portugueses. Eu chego a dizer, me arrisco a dizer que, na minha opinião, Pedro Martins, hoje ele é o melhor técnico português em atividade. Em termos de ideias, tá? Melhor que o Luiz Castro? Sim, melhor que o Luiz Castro, melhor que o Marco Silva, melhor também, melhor que o Vitor Pereira, melhor que o Vitor Pereira. Na minha opinião, hoje ele é o melhor técnico português, o que não garante, evidentemente, que ao chegar ao Brasil ele vai ter sucesso. Mas ele, para mim, hoje é o melhor técnico português. É um técnico de personalidade,
Concordou? Entendeu o que eu estou te explicando? Entendi. Então você concorda? Concordo. Ah, não concordo. Então vá para as favas, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou te explicando aqui, você não quer aceitar, né? E aí, meu irmão, jogador que não entrar na linha também, porque ele é jogo duro, faz jogo duro, tem personalidade, vai para cima do cara, do ponto de vista metafórico, né? Falando aqui metaforicamente. Né? E se for o caso, ele só nega jogador que não quiser jogar. O jogador tem que entregar intensidade nos treinamentos. Nos treinamentos, ele se escala para o jogo. Ah, não tá com muito comprometimento, Luan da vida, né? E, cada coxa tem 50 quilos ali em cada coxa. Meu irmão, vai perder um pouco de peso aí ou não? Ah, não vou, não sei, então, tchau. Área, meu irmão, vaza daqui. Né? Você é um jogador de futebol profissional. O Pedro Martins já teve essa conversa com o jogador lá na equipe do Olympiacos. Tá? Você é um jogador profissional. Você tem obrigação de ter uma boa condição física. Uma obrigação. E mesmo no seu período de férias, você tem que saber muito bem, né, o que você come, porque você não pode voltar com 50 quilos a mais em cada dedo. Né? Então é um técnico que, como ele é muito sério, ele quer que os jogadores também sejam muito sérios. Se o jogador entender isso, e ele dá suporte de ideias ali, porque o jogador entenda isso, se o jogador não quiser aceitar isso, ele realmente vai ficar de lado. Esse tem sido o Pedro Martins em toda a sua trajetória, desde quando ele principalmente esteve no Vitória. Né? No Vitória, do Vitória para cá, é que ele começa a ser esse técnico muito mais rigoroso, que não perdoa muito esses erros dos jogadores. É um cara, portanto, que explica para o jogador aquilo que ele acha que nem tem como característica no seu futebol. Né? Ele faz o jogador acreditar naquilo que ele pode fazer dentro de campo e ele traz, portanto, o jogador para o esquema. O jogador não quer aceitar também, se achar que não vale, vai ficar de lado. Preferencialmente, temos um 3-4-2-1, mas ele pode usar também 4-1-4-1, pode usar uma linha de 3, ele varia muito, mas preferencialmente, e na verdade, na maior parte do tempo, é o 4-2-3-1, com dois volantes, esses três jogadores de meias muito móveis, né, gerando um dinamismo, chegando muito à frente, voltando também para recompor. É o ataque o tempo inteiro aos espaços ofensivos, mas também é o ataque o tempo inteiro aos espaços defensivos. Portanto, é o técnico que banca a tal da ofensividade plena, né, que não ocorre e que não se materializa muito e apenas no campo de ataque, mas também no campo de defesa. Nesse sentido, ele lembra o Bielsa, notadamente aquele Bielsa do Uruguai que jogou contra a Argentina na Bombonera, né, que foi uma aula de futebol em que o Uruguai praticou uma ofensividade o tempo inteiro, jogando não abaixo do tempo, sem o maior percentual de posse de bola. Né? Então, os espaços defensivos eram atacados o tempo inteiro. A ofensividade estava ali presente nos espaços defensivos também. O Pedro Martins requer que os seus jogadores também tenham esse comprometimento aí de fechar os espaços defensivos. Portanto, é um técnico que cobra muito do seu jogador, muito profissional, muito sério, né? E que eu diria que seria um nome interessante para o São Paulo, não somente pela personalidade que ele tem, mas também para aumentar o perfil do São Paulo, para o São Paulo começar até a ser mais respeitado lá no exterior também, né? E é um técnico que, se der certo, não vai dar pouco certo não. Ele tem de tudo para ser o técnico com um sucesso semelhante ao do JJ aqui no Brasil, ou até superior ao do JJ, porque lá em Portugal, tá? Ninguém acha o Jorge Jesus melhor que o Pedro Martins. Hoje em dia, ninguém acha. Então eu diria para você que se chegar ao São Paulo, de fato, pode ser um técnico muito, muito acima da média aqui no futebol brasileiro. Josa, ele é o seu dia. Meu irmão, os dois. Qualquer um. Um entrega muito em custo-benefício, que é o seu dia. O outro entrega muito aí também em perfil para o São Paulo. Diante do cenário financeiro do São Paulo, eu diria para você que o Zubeldia seria mais interessante por ser mais barato. Mas qualquer um dos dois aí pode ser um técnico excelente para o Tricolor do Morumbi nos dias atuais. Tá bom, gente? É isso. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve Tricolor!